Gostaria de convidar os irmãos a abrir a palavra do Senhor em Salmos, no Salmo de número 37. Não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenhas inveja dos que praticam iniquidade, pois eles dentro em breve definharão como a relva e murcharão como a erva verde. Confia no Senhor e faz o bem. Habita na terra e alimenta-te da verdade. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Fará sobressair a tua justiça como a luz e o teu direito como ao sol ao meio-dia. Descansa no Senhor e espera nele. Não te irrites por causa do homem que prospera em seu caminho, por causa dos que levam a cabo os seus maus desígnios. Amém? Oremos ao Senhor. Querido Pai, como nós precisamos do socorro do Senhor para mais essa noite, Senhor, nós termos a graça de recebermos a Tua Palavra em nossos corações e que Cristo, Senhor, seja engrandecido em nossas vidas, que o conhecimento da obra de Cristo em nós, Senhor, seja uma realidade gloriosa para cada um de nós. Por isso socorre cada um de nós. O Senhor conhece cada coração que o Senhor trouxe aqui nessa noite. Por isso, Senhor, usa-me com poder no Teu Espírito para falar a cada um de nós. Não permita que eu venha falar aquilo que eu acho, mas, Senhor, eu quero, na dependência do Teu Espírito, falar ao coração de cada um dos Teus filhos que o Senhor trouxe aqui nessa noite, porque a obra é Tua, Senhor. Sobre o Teu Espírito está o encargo de convencer cada um de nós, Pai. Por isso, ajuda-nos, visita nosso coração e dá-nos alegria de poder contemplar o Senhor nesta noite, Pai. Muito obrigado, Senhor, por cada vida que o Senhor trouxe aqui. E nos dê discernimento, dá-nos revelação pelo Teu Espírito, para a glória do Teu nome, Senhor. Nós oramos e Te agradecemos, Pai, no nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém, irmãos. Esse salmo, ele traz algo muito precioso para cada um de nós, porque ele traz quatro verbos aqui muito preciosos, para nós poder meditar naquilo que nós temos aprendido da parte do Senhor, porque ele fala no verso 3, confia no Senhor, né? E no verso 4 ele diz assim, agrada-te do Senhor, e no verso 5 ele fala assim, entrega o teu caminho ao Senhor. E no verso 7 ele diz assim, descansa no Senhor. Os irmãos percebem que todo o suprimento que nós precisamos está no Senhor. Fora dele, irmãos, nós não temos nada. Por isso que ele fala assim, ó, não olhe, não se irrite, não olhe para as pessoas que prosperam em seu caminho, nos caminhos deles, mas busque aquilo que o Senhor tem para você, para mim. Sabe? Então isso é muito precioso, esses 4 verbos, porque confiar nos leva a um outro degrau, agradar. Porque quando nós confiamos numa pessoa, vamos colocar aqui uma pessoa, quando nós confiamos nela, nós nos agradamos dela. Nós podemos ter uma entrega total a ela, né? E se essa pessoa que nós confiamos, nós nos agradamos, então tudo que nós temos, nós podemos ter a liberdade de entregar a ela, né? E aí, se nós entregamos para essa pessoa tudo aquilo que nós temos, o que nós vamos fazer? Nós vamos descansar. E o Senhor pede isso para nós. Se nós temos confiado nele, ele tem falado para nós, então, você confia em mim, você tem que se agradar de mim. Mas, irmãos, aí vem a primeira pergunta para nós. Nós temos confiado no Senhor? Nós temos, porque nós só confiamos em quem nós conhecemos.
não é isso? Se nós não temos prática de conhecer, de ler a palavra, de ir aos pés do Senhor, nós não vamos poder confiar nele, porque nós, na verdade, nós não conhecemos quem é o Senhor. Mas agora, a partir do momento em que nós vamos ao Senhor, nós confiamos nele, irmãos, começa um processo na nossa vida. Porque, irmão, todo o processo começa na nossa vida quando nós olhamos para a obra da cruz. Foi lá na cruz. Porque a Bíblia diz assim lá em João, capítulo 3, né, verso 16, Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho, o unigênito, o único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, né? E Jesus, ele veio não para condenar o mundo, ele veio para salvar o mundo, para nos salvar, né? Aí lá em João também, capítulo 1, a partir do verso 12, diz assim: veio para os que eram seus, o povo de Israel. Ele veio especificamente para o povo de Israel, mas o Senhor endureceu o coração do povo de Israel, então veio para os que eram seus e os seus não o receberam, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de ser feito filhos de Deus. Então, irmãos, temos que, quando nós conhecemos o Senhor, que confiamos, aí o mundo hoje fala assim, todos somos filhos de Deus. Não, irmão. Filho é aquele que nasceu de novo. Filho é aquele que creu na obra de Cristo. O mundo, as pessoas do mundo hoje são criaturas feitas por Deus. Mas filhos, ele recebe aquele que tem a marca do seu Filho Jesus Cristo. Aquele que experimentou aquela morte juntamente com Cristo. Aquele que está banhado com o sangue de Cristo. Porque o sangue de Cristo é aquele que nos purifica de todo o nosso pecado. Então, irmãos, nós só podemos confiar quando nós conhecer esse Senhor maravilhoso. Esse Deus que amou o mundo de tal maneira que entregou o melhor que ele tinha. O único, para se tornar o primogênito, o irmão mais velho. Então, irmãos, Jesus Cristo é o nosso irmão mais velho, pela qual ele vai, o Espírito Santo que veio habitar em nós, vai trabalhar em nós para que nós possamos termos o caráter de Cristo, né? Nós não vamos ser parecidos fisicamente com Cristo, mas nós vamos poder expressar o caráter dele. O caráter de Cristo é amor, paz, longanimidade, benignidade, tudo isso que nós não temos pela natureza, mas quando nós cremos na obra de Cristo, o Senhor vai trabalhar em nós de tal forma que esse caráter vai ser implantado em cada um de nós. Nós vamos poder amar sem esperar nada em troca, porque nós temos um amor de duas vias. O amor do Senhor não é de duas vias. O amor do Senhor, ele fez, né? Lá em 2 Coríntios, capítulo 5, vai dizer: o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isso. Um morreu por todos, logo todos morreram. Então, quer dizer, Cristo morreu por toda a humanidade. Mas aí no verso seguinte ele fala assim: morreu por todos para que os que vivem não vivam mais para si mesmo, mas para aquele que por ele morreu e ressuscitou. Então ele morreu por todos, mas é poucos os que vivem. Como é que quando nós cremos, nós temos vida, sabe? Então isso é muito precioso, é a gente olhar esse salmo e ver, irmãos, que nós temos confiado no Senhor. O Senhor é o nosso anelo, nós temos se agradado dEle, né? E nós temos entregado os nossos caminhos ao Senhor e temos descansado, sabe? Porque o descanso significa confiança. A gente tem nossa empresa, nós temos lá o nosso gerente, o nosso presidente, e nós confiamos plenamente nele. Então, se nós saímos de viagem, o que vai acontecer? Vamos descansar, porque lá está em boas mãos. Agora a nossa vida, irmão, está na mão do Senhor, sabe? O Senhor não é homem para mentir. O Senhor falou que nos guardaria, Ele nos guardará.
sabe? Então essa confiança que nós precisamos ter, então descansa no Senhor, sabe? Nos humilhemos diante do Senhor e descansemos nele. Então que o Senhor nos ajude nessa noite, nós caminhar por esse caminho, sabe, irmãos? Ver alguns textos que vai trazer como nós podemos nos achegar diante do trono da graça, para nós recebermos toda a misericórdia e toda a graça do Senhor, né? Porque o caminhar nosso, irmãos, nesse caminhar que o Senhor tem para nós, Ele quer trazer todo o seu amor, toda a sua graça a cada um de nós. Ele quer tirar o nosso rancor, Ele quer tirar a nossa falta de amor, Ele quer tirar tudo aquilo que não provém dEle, que está dentro do nosso coração. Por isso que Ele tem insistido tanto, e lá em Apocalipse a gente vê na carta de Laodiceia, Ele dizendo assim: eis que bato, se alguém abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. O Senhor está batendo na porta do nosso coração há quanto tempo? Pedindo para quê? Para que nós possamos abrir a porta do nosso coração. Porque daí Ele vai entrar e vai limpar e vai ter essa comunhão. Cear ali significa ter uma comunhão íntima conosco. Então que o Senhor nos ajude, irmãos. Então, vamos ao início do nosso... Vamos para... Tiago, capítulo de número 4. Nós vamos poder ver, irmãos, algumas verdades que há em nós e que precisa ser moldada pelo Senhor nas nossas vidas. Agora, qual é o caminho pelo qual o Senhor quer que nós nos acheguemos diante dEle, né? Então aqui em Tiago, capítulo 4... olha a partir do verso 1 aí, irmãos, que diz assim: de onde procedem guerras e contendas que há entre vós? De onde, senão dos prazeres que militam na vossa carne? E aqui eu quero chamar a primeira atenção para nós, irmãos. Para quem que Tiago está escrevendo essa carta? Para a igreja, não é para o mundo não, é para a igreja. Irmãos, então ele está chamando a atenção, de onde procedem as guerras e contendas que há no povo de Deus, né? De onde? Né? Aí ele diz no verso 2 assim: cobiçais e nada tendes, matais e invejais, nada podeis obter. Vivei a lutar, a fazer guerras, nada tende, porque não pedis. Pedis e não receberei, porque pedis mal, para esbanjares em vossos prazeres. Aí ele diz assim: infiéis, não compreendereis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Amém? Então veja só, irmãos, está falando para a igreja, para nós sondar o nosso coração, de onde acontecem as dificuldades, as contendas no nosso coração, no nosso meio, não procedem do nosso coração, sabe? Nós precisamos ir aos pés do Senhor, quando nós pedimos, né? O Senhor Jesus diz assim, lá em João capítulo 15, né? Verso 16, Ele diz assim: não foram vocês que me escolheram, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros, e eu vos designei para que vade e dei fruto, e o vosso fruto permaneça. Aí então ele diz assim: pedi segundo a minha vontade, e vocês receberão. Mas aqui ele diz: vocês pedem, vocês não recebem porque vocês pedem mal, vocês pedem para esbanjar com seus próprios prazeres. E não é isso, irmãos, que a religião, a cristandade hoje está diante do Senhor. Não é isso que se nós não for corrigido pelo Senhor, se nós não tiver um caminho diante do Senhor, qual vai ser o nosso pedido ao Senhor? Senhor, me livra dessa dificuldade, Senhor, me dê isso, Senhor, me dê aquilo. Mas quando é que nós vamos poder pedir: Senhor, revela Cristo para nós? Senhor, revela o teu propósito para o meu coração. Senhor, eu quero pagar o preço para que eu tenha vida diante do Senhor. Sabe, irmão? A vida cristã, quando você se volta para o Senhor,
o Senhor exige um preço para que você pague, para que eu pague, sabe? Para honrar, para que Ele possa, porque Ele diz assim, ó, para os seus discípulos, né? Ele diz, ó, o povo tem me perseguido a mim. Se eles perseguiram a mim, vocês também serão perseguidos. Então, irmãos, se nós quisermos viver uma vida amando o Senhor, nós temos que ser inimigo desse mundo. Se nós formos amigo desse mundo, nós vamos ser inimigos de Deus. E aí, como é que nós vamos pesar isso? O que é mais importante para nós? Sermos amigo de Deus ou inimigo de Deus? Muitas vezes nós optamos por ser amigo desse mundo, para a nossa tragédia, né? E aí nós pedimos para quê, irmãos? O que nós temos pedido? Aí nós vamos começar a avaliar nossas orações. O que está acontecendo com as nossas orações? Ela está sendo uma oração onde a centralidade é Cristo, ou eu sou o centro desta oração? Sabe? A gente vai poder ver alguns textos, irmãos, que fala da nossa oração diante do Senhor, aonde nós muitas vezes olhamos e nós somos o centro dela. Mas o Senhor não quer isso. O Senhor quer que Ele seja o centro, né? Para que então nós possamos ser aqueles que vão ser trabalhados por Ele, para que possamos expressar a vida do Senhor. Então ele chama aqui no verso 4, infiéis, não compreendereis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Agora, por que isso? Né? Olha o verso 5, ou suponde que em vão afirma as Escrituras, é com ciúme que por nós anseia o Espírito, que Ele fez habitar em nós. Sabe? É com ciúme. O Espírito Santo que foi dado a nós, irmãos, Ele tem ciúme de nós. Ele quer expressar todo o caráter de Cristo para nós, né? Porque a Bíblia diz lá no Velho Testamento que nós somos a menina dos olhos de Deus. Deus olha para nós com tanto amor, sabe? Com tanto cuidado, a ponto de entregar o seu Filho lá na cruz. Quando a gente olha lá em Isaías 53, a gente vê como que Deus fez com o seu Filho, para que os nossos pecados fossem colocados sobre Ele, né? Quando chega no verso 14, se eu não me engano 14, ele vai dizer assim que agradou ao Senhor moê-lo naquela cruz por causa de nós. Agradou ao Senhor enfermá-lo por causa de nós, para que nós pudéssemos ter vida. Sabe, é algo muito precioso. Como é que nós vamos deixar esse Senhor maravilhoso para sermos amigos desse mundo? Isso, ser amigo de Deus não constitui que nós devemos sair desse mundo. Nós vamos negociar nesse mundo, nós vamos nos alimentar nesse mundo, nós vamos trabalhar nesse mundo, mas qual que é o nosso objetivo agora? É não nos assemelhar com o mundo e não negociar como o mundo negocia. Nós somos um povo separado, né? Nós temos que dar testemunho aonde nós estivermos. Nós temos dado um testemunho de fidelidade, de amor, né? De as pessoas poderem, porque o Senhor Jesus diz que lá para os seus discípulos, e falando para nós, dizendo: vocês são a luz do mundo. Olha que ousadia. Será que o Senhor confia tanto assim? Mas Ele não confiava em nós, Ele confia no Espírito Santo que Ele colocou dentro de nós, a partir do momento em que nós cremos, né? Porque lá em Efésios vai dizer assim que eu vou até chamar esse texto para nós, irmãos. Vamos lá para Efésios capítulo 1, verso 13. Em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, foste selado com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade em louvor da sua glória. Sabe? Então, nós, irmãos, ouvimos a palavra da verdade, que é, quando que nós vamos achar a palavra da verdade? Na Bíblia. Nós vamos conhecer Cristo, e Cristo é a verdade. Então nós vamos ouvir a palavra da verdade, o Evangelho
Qual que é o evangelho? Não é o evangelho da prosperidade, só tem um evangelho. O evangelho de Cristo Jesus naquela cruz. Porque evangelho significa morte, sepultamento e ressurreição. Não tem outro significado o evangelho. Evangelho significa morte, sepultamento e ressurreição de Cristo. E lá em Romanos vai dizer que nós fomos batizados com Ele naquela morte, nós fomos batizados no sepultamento com Ele, mas nós fomos identificados na sua ressurreição. Sabe? Então, quando nós cremos nessa obra de Cristo, quando cremos nela, nós fomos batizados com o Santo Espírito da promessa. Sabe? Então esse Espírito Santo habita em nós e Ele quer revelar Cristo em nós. Agora a questão é, nós temos confiado, nós temos entregado a nossa vida para Ele? Sabe? Então são perguntas que nós precisamos fazer para nós, né? Para que nós não nos constituímos, para que nós vivamos nesse mundo, não amando esse mundo, mas vivendo nele, olhando para o Senhor, né? Voltemos lá para Tiago, irmãos, para nós continuarmos aqui o nosso texto. Que nos fala assim no verso 6. Antes, ele dá maior graça pelo que diz: Deus resiste ao soberbo, mas dá graça aos humildes. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Sabe? Olha só que texto, irmãos. Sujeitar a Deus, resistir ao diabo, e ele fugirá de vós. Sabe, é um texto que precisa ser realmente algo para as nossas vidas, um texto de separação de águas, né? Porque se sujeitar a Deus é entregar tudo para Ele, é confiar nele, é descansar nele. Agora, como que você resiste ao diabo? Quantas pessoas têm querendo enfrentar o diabo? A palavra não diz que nós devemos enfrentar, porque o diabo já está vencido. Nós temos que resistir a ele. Como que nós resistimos ao diabo? Escondendo-se em Cristo Jesus. Sabe, escondendo-se, né? Porque nós precisamos, lá em Colossenses, nos fala assim que nós, pela graça do Senhor que veio até nós, ele fala assim: portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas do alto, não nas que são aqui da terra. Agora, por que nós podemos fazer isso? Porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Essa é a nossa posição. Sabe? Como que nós resistimos ao diabo? Colossenses 3, verso 3. Sabe, que nos dá uma segurança, dizendo assim: porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. É aí que nós devemos resistir ao diabo, se socorrendo no Senhor. Por isso que ele começa dizendo assim: sujeitai-vos a Deus. Sujeitar, o que é você se sujeitar? É você saber que em você não há nada, você está totalmente dependente daquela situação. Você não tem como agir, então você se sujeita a Ele, a Deus. E aí você consegue resistir ao diabo. E aí quando você resiste ao diabo, ele só tem uma opção: fugir. Não tem outra, né? Lá em 1 Pedro, nós vamos encontrar a seguinte palavra, dizendo assim: o diabo, vosso adversário, anda em derredor. Ele não anda ao nosso redor, ele anda ao derredor, rugindo como um leão, procurando alguém para devorar. Sabe? Então nós estamos, sabe, Deus, Cristo, o homem, é aqui que nós estamos. O que o diabo, que é o nosso adversário, ele está ao nosso derredor, ele está lançando suas setas para nos tirar daqui. Porque aqui ele não consegue atingir, irmãos. Aqui o diabo não tem poder nenhum. Agora, quando ele lança suas setas na nossa mente, que ele tira nós daqui, nós saímos debaixo da cobertura, Cristo não vai fazer esse movimento de vir para cá. Cristo fica chamando: meu filho, se esconde. Ele quer que nós viemos para cá. Nós não movemos o coração de Deus para os nossos próprios desejos. Ele
Nós é que temos que entregar. Então Ele quer que nós voltemos. E quando nós saímos da cobertura, aí Ele nos atinge. Ele nos pega de jeito. Então, como nós precisamos compreender, irmãos, que a nossa vida está pautada nessa soberania do Senhor. Agora, como viver dessa forma? Como viver debaixo do governo do Senhor? Como viver debaixo desse socorro precioso? Como resistir ao diabo? Olha o próximo verso aí, no verso 8. Diz assim: chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Afligi-vos, lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos na presença do Senhor e Ele vos exaltará. Ele é que vai exaltar a nossa vida diante do nosso inimigo, diante das circunstâncias que vai aparecer para nós. E aqui eu quero chamar a atenção, irmãos, nós ficamos muito preocupados com o diabo. Nós ficamos muito preocupados. Nós queremos, mas irmãos, nós precisamos compreender que o diabo já foi vencido. O diabo por si só, se nós estivermos na posição correta, ele não nos atinge, ele não tem mais poder sobre nós, porque nós não estamos debaixo da lei, mas nós estamos debaixo da graça. Foi Deus quem fez isso por nós, né? Então, irmãos, nós muitas vezes se preocupamos tanto com o diabo, mas nós esquecemos de um outro inimigo terrível, e esse inimigo está dentro de nós. E esse inimigo chama-se eu, ou carne, ou velho homem. A natureza que nós herdamos de Adão é o grande problema nosso hoje, sabe? Nós olhamos para fora, então, para o lado de fora nós temos um inimigo terrível. Dentro de nós temos outro inimigo terrível também, que se chama eu. Mas, irmão, nós precisamos compreender que na cruz, aonde Cristo foi para a cruz, Ele venceu o diabo. Ele venceu o diabo, porque ele tomou a chave do inferno, de Satanás, da mão de Satanás. Ele tomou a chave, então Satanás está vencido. Por isso é que ele não pode nos achegar se nós estivermos na posição correta. Ele só pode lançar suas setas. E por outro lado, nós olhamos para dentro de nós. Naquela cruz, Cristo levou toda a nossa natureza pecaminosa, toda a nossa iniquidade. O nosso velho homem foi com Ele crucificado. Então, o inimigo fora, o inimigo dentro estão vencidos. Eles só podem nos vencer, sabe como? Se os dois se aliarem. Aquele lá de fora vai lançar suas setas na mente. A mente, se nós não tivermos vigilantes, se nós não tivermos olhando para o Senhor, então essa seta que ele lançou vai entrar para o nosso coração e vai ativar o nosso velho homem. Sabe? E aí é um prejuízo muito grande. Por isso que o Senhor Jesus disse assim: se alguém quiser vir após mim, tome a sua cruz, dia a dia, e siga-me, né? Por que nós podemos tomar a nossa cruz? Porque Cristo já nos levou na cruz. Então Ele nos libertou da escravidão do pecado. Ele nos libertou. Agora nós podemos sim tomar a nossa cruz e seguirmos o nosso Senhor. E como que nós seguimos o nosso Senhor, irmãos? Sujeitai-vos, né? Como diz o verso 7, sujeitai-vos, portanto, a Deus. Resistiu o diabo e ele fugirá de vós. Achegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós outro. Então, irmão, na salvação foi Deus que veio. Deus que veio a nós e diz: haja luz, e houve luz. Foi Deus que veio lá quando nós estávamos no maior pecado. O Senhor se revelou a nós, buscou a nós, foi a sua graça. Agora Ele diz assim: agora você pode me seguir, você pode andar junto. Então, no primeiro ato foi Ele que foi em nossa direção. Agora, a partir do momento que nós recebemos o Espírito Santo, Deus sempre vai esperar o nosso primeiro passo, para que então Ele nos ajude, né? Então, Ele diz assim: chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores, e vós
que sois de ânimo dobre, limpai o vosso coração. Limpai, sabe? Como nós precisamos pedir que o Senhor limpe o nosso coração. Limpe o nosso coração das impurezas desse mundo que há em nós. E irmãos, isso aqui não está falando, essa palavra não está falando para o mundo não, está falando para mim e para você, a igreja do Senhor. Porque o Senhor vem buscar uma igreja gloriosa, uma igreja sem mácula, uma igreja limpa, né? Então o tempo da graça é hoje, né? E como que nós nos achegamos diante do Senhor? Voltem um pouco para Hebreus capítulo de número 10, veja a partir do verso 19. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus, pelo vivo e novo caminho que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. Amém? Então vamos olhar para essa posição aqui e diz para nós: tenhamos coragem, tenhamos intrepidez, tenhamos ousadia para entrar no Santo dos Santos. Irmãos, no Velho Testamento nós olhamos o Santo dos Santos ali no tabernáculo do Senhor. No Santo dos Santos havia aquela cortina onde separava o santo lugar do Santo dos Santos. No santo lugar entrava todos os sacerdotes, poderiam circular ali os sacerdotes, mas no Santo dos Santos só o sumo sacerdote entrava uma vez por ano ele poderia entrar lá dentro, uma vez por ano, e ele só poderia entrar lá levando o sangue do cordeiro, do bode que eles matavam. Ele poderia entrar com o sangue, né, para ministrar lá dentro. Então, isso é muito sério. Agora, quando Cristo foi levantado na cruz, quando Ele deu aquele brado que estava tudo consumado, o véu do santuário se rasgou de alto a baixo. Não foi de baixo para cima, foi do alto, porque foi Deus quem rasgou aquele véu. E aí abriu-se então esse acesso ao Santo dos Santos. Então nós temos esse livre acesso para entrar no Santo dos Santos. Temos por quê? Porque pela carne, porque a carne, lembra-se que Jesus, quando ele morreu, foram lá abrir, deram uma lança, abriram a lateral dele, né? E ali saiu sangue e água, né? Sangue, água significa vida, sangue, purificação, sabe? Então, porque pelo corpo de Cristo nós temos esse acesso ao trono da graça, né? E o seu sangue, que nos purificou de todo o pecado, nos dá esse livre acesso, né? Então nós possamos, fala assim: tendo, pois, intrepidez para entrar no Santo do Santo, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus. Agora o verso 22 precisa chamar a nossa atenção: aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura, tá? Então, irmãos, coração sincero. Como que nós nos achegamos diante do Senhor com o nosso coração nesse momento, sabe? Coração sincero diante do Senhor. Muitas vezes nós vamos chegar ao Senhor: tua palavra diz que o Senhor fez uma obra perfeita para mim, mas Senhor, eu quero essa obra, mas eu não consigo crer, porque, irmãos, crer não é da nossa parte não, o Senhor é quem nos dá condições de nós crer, né? A fé, como que a fé vem para nós? A fé, lá em Romanos vai dizer, a fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus. Essa fé natural que nós temos, quando vem a primeira dificuldade, ela é a primeira a nos abandonar, irmãos. Mas agora a fé em Cristo Jesus, que o Senhor depositou no nosso coração, é essa sim, essa nos dá capacidade. Então, se nós nos achegamos com um coração sincero diante do Senhor, Ele conhece o nosso coração, Ele é quem esquadrinha o nosso coração, Ele conhece mais o nosso coração do que nós mesmos, mas Ele quer que nós cheguemos, Senhor. Se o Senhor não tocar em mim, se o Senhor não
revelar o teu desejo para mim, eu vou continuar, Senhor, com desejo de me prostituir. Eu vou continuar com desejo, Senhor, de falar mal das pessoas. Eu vou continuar, Senhor. Mas eu preciso que o Senhor mude essa minha história. Então, nós vamos nos achegar com um coração sincero diante dele. E o Senhor se agrada disso. Porque, irmão, se Ele não tocar em nós não temos condições de dizer assim, a partir de hoje eu não vou mentir mais, né? Não temos condições, porque nós podemos prometer 1000 vezes. 2, 3 dias depois nós estamos mentindo. Mas agora, se o Senhor limpar o nosso coração, aí há uma... Então nós temos um sumo sacerdote, irmãos, que intercede por nós, que é Cristo Jesus. Então nós podemos nos aproximar em plena certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência. Sabe? Então o sangue de Cristo nos purifica de todo o nosso pecado, de toda a nossa consciência. Mas precisamos falar para o Senhor. Tem coisa que nós temos vergonha de falar para o Senhor, sabe? Para as pessoas que estão do nosso lado, nós nem imaginemos aquilo que nós temos na nossa mente. E para o Senhor, muitas vezes a gente fica, mas irmãos, o Senhor conhece. Ele conhece o nosso deitar e o nosso levantar. A palavra ainda não chegou na nossa língua e Ele já sabe. Irmãos, a palavra de Deus lá em Efésios diz que nós fomos escolhidos antes da fundação do mundo. Ele estava formando o mundo e Ele já via nós hoje reunidos aqui. Por isso que Ele é Deus. Por isso que nós temos que contemplar esse Deus maravilhoso que fez tudo isso e hoje olha para nós com amor. Diz, eu quero vocês para mim, porque vocês são meus filhos, né? Jesus lá em João 22, se não me engano, ele diz assim, falando para Maria, né? Quando ele teve aquele encontro com Maria, ele diz assim, vai, dize a meus irmãos, subo para o meu Pai e o vosso Pai, para o meu Deus e o vosso Deus. Né? Pela primeira vez, o Senhor chamou os discípulos de servos, de discípulos, chamava pelo nome, mas Ele nunca chamou de irmãos, porque Ele, agora, quando Ele morreu e ressuscitou, aí sim, Ele poderia chamar de irmãos, porque realmente Cristo é. E Deus, Ele sempre chamou o meu Pai. Ele nunca falou para os discípulos, o Pai de vocês, não. Ele falou para os fariseus, o pai de vocês é o diabo. Ele vive a mentira e ele é o pai da mentira, né? Agora vocês são filhos do diabo. Mas aqui ele diz assim para Maria, vai e diz para os meus irmãos, eu subo para o meu Pai e o vosso Pai. Sabe? Então, preciosidade isso, irmãos. Como nós precisamos compreender essa verdade tão preciosa da palavra do Senhor. Mas aqui então esse verso 22 chama a nossa atenção, para nós nos achegar com um coração sincero, né? E aí o verso 23 fala assim, guardemos firme a nossa confissão. Guardemos firme a confissão, na esperança, sem vacilar. Pois quem fez a promessa é fiel. Quem fez a promessa foi Deus, que você seria filho, que eu seria filho, que nós somos a igreja do Senhor. Sabe? Então, irmãos, são coisas para nós confiar nesse Senhor, que fez a promessa para cada um de nós, que um dia nós herdaríamos a vida eterna juntamente com Ele, né? Então, essa é a nossa esperança, né? E aí ele diz assim no verso 24, consideremo-nos também uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras, né? Nos estimular, ter o cuidado, incentivar um ao outro. Esse é o nosso papel como igreja do Senhor. Por isso que ele diz no próximo verso, não deixando de congregar como é costume de alguns, antes fazendo admoestações, porque os dias são maus, mas o dia de Cristo está se aproximando, né? Então, que precioso isso, né? Que nós possamos realmente ter esse anelo pelo Senhor, né? Cada dia mais, ganhando mais e mais da pessoa bendita de nosso Senhor
Jesus Cristo. Mas eu queria ver um texto lá no Velho Testamento, irmãos, que vai chamar a atenção nossa também, que está lá em Daniel, capítulo 3. Nesse capítulo nós vamos ler alguns versos, para que chame a nossa atenção. O que é que está acontecendo aqui nesse capítulo 3 de Daniel? O rei Nabucodonosor construiu uma estátua gigante, e aí estátua de ouro, e diz assim, quando vocês ouvirem a música, vocês se prostrem diante da estátua e adorem a estátua que eu fiz. Todo o povo do reino deveriam se dobrar diante daquela estátua. Mas lá tinha três homens que dependiam do Senhor. 3 homens que olhavam para o Deus vivo e não se dobravam, e não tinham, olhavam somente para o Senhor, confiavam as suas vidas somente ao Senhor. Então, pela inveja, alguns vieram, e quando eles olhavam para o Senhor, então o Senhor prosperava eles. Eles tinham confiança do rei, eles tinham confiança ali da sociedade, mas tinham as invejas. Alguém chegou para o rei e diz, rei, tem 3 cidadãos aqui no teu reino que não se dobram e não estão nem aí para o seu Deus. Então, o rei manda chamar esses 3 cidadãos, que nós vamos ver aqui a partir do verso 13. Diz assim: então Nabucodonosor, irado e furioso, mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abednego, e trouxeram a estes homens perante o rei. Falou Nabucodonosor, ele disse: é verdade, ó Sadraque, Mesaque e Abednego, que vós não servis a meus deuses, nem adoreis a imagem de ouro que levantei? Agora, pois, estais disposto, e quando ouvirdes o som da trombeta, do pífaro, da citarra, da harpa e do saltério, da gaita de fole, prostrai-vos e adorai a imagem que fiz. Porém, se não vos adorardes, sereis no mesmo instante lançado na fornalha de fogo ardente. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Amém? Então aqui, irmão, nós podemos perceber a ousadia do inimigo, afrontando aqueles homens que confiavam plenamente no Senhor, a ponto de dizer assim, se vocês têm mais uma oportunidade, se vocês não se dobrarem, vocês serão lançados na fornalha de fogo ardente, e quem é o Deus que livrará vocês da minha mão? Irmãos, olha a resposta, verso 16. Responderam Sadraque, Mesaque e Abednego ao rei: ó Nabucodonosor, quanto a isso não necessitamos de te responder. Se o nosso Deus, a quem servimos, quer livrar-nos, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das tuas mãos, ó rei. Senão, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantastes. Olha só, então essa foi a confiança. Por que eles puderam responder dessa forma ao rei? Porque eles confiavam plenamente as suas vidas ao Senhor, a ponto de dizer assim: se o Senhor quiser livrar a nossa vida, Ele vai nos livrar. Agora, se não, ó rei, fica sabendo que nós não vamos adorar. Se o Senhor quiser nos levar, Ele vai nos levar, Mas nós não vamos servir a teus deuses. Por quê? Porque nós confiamos plenamente no nosso Senhor, e nós estamos descansados no nosso Senhor. Então, nós continuarmos lendo, a gente vai perceber, irmãos, que Nabucodonosor ficou irado, mandou acender 7 vezes mais aquela fornalha e amarrar esses 3 homens, E a palavra vai dizer que aqueles homens que lançaram aqueles 3 cidadãos para dentro da fornalha, estava tão quente o fogo, as labaredas de fogo estavam tão intensa, que aqueles homens que amarraram e jogaram eles, foram mortos pelo fogo,
Imagine só. Então joga aqueles homens, se assentam lá nas arquibancadas para ver os gritos. Aí o rei olha de uma forma estranha, diz assim, ó, mas espera aí, nós não jogamos 3 homens atados lá dentro? Sim, aí os comparsas do rei dizem, sim, jogamos 3 homens, mas eu vejo 4 homens andando por entre as chamas. Estão andando por entre as chamas, e o aspecto do quarto é semelhante ao Filho dos deuses. Olha só, irmãos, sabe? Então, o que quer dizer isso para nós? Quando nós confiamos plenamente no Senhor, nada nos separa do amor de Deus. A confiança, nós estamos descansados, porque, irmãos, e muitas vezes nas nossas orações, nós temos feito da seguinte forma: Senhor, me livra, Senhor, me livra. Se fosse nós na posição de Sadraque, Mesaque e Abidnego, nós iríamos primeiramente orar ao Senhor: Senhor, livra nós da mão desse rei. Livra, Senhor, não deixa que eu vá lá para a fornalha, porque eu sirvo o Senhor. Mesmo nós não querendo servir ao Deus dele, mas nós estaríamos orando ao Senhor para ele nos livrar. Mas a confiança, irmãos, era tal que o Senhor cuidaria deles. Sabe? Então nós precisamos compreender que o Senhor, muitas vezes, o Senhor não vai nos livrar da situação, mas Ele vai ter comunhão conosco lá dentro. É lá que Ele quer nós. É dentro daquela fornalha. As melhores comunhão que nós temos com o nosso Senhor é no fogo, é debaixo das tribulações, sabe? Que vem para as nossas vidas, mas então o Senhor e ali é que nós temos a comunhão. Se esses homens tivessem orado e Deus tivesse livrado eles daquela fornalha, irmãos, eles não teriam aquela comunhão íntima com Cristo. Aquele 4º homem era o próprio Cristo que estava ali tendo comunhão com eles, dentro daquele fogo, né? Então o rei vai lá, bate na porta e diz: Sadraque, Mesaque e Abidnego, saí para fora. Imagina, a comunhão era tão preciosa lá dentro que eles pensam: puxa, agora que estava bom, agora que estava gostoso, nós temos que sair, sabe, irmão? Então, a tribulação que você e eu temos passado, irmão, é ali, é dentro, que nós vamos ter as melhores comunhão com o nosso Senhor. Porque é ali na tribulação que nós vamos poder entregar o nosso coração para o Senhor. É ali que nós vamos dizer: Senhor, se o Senhor não tocar em mim, se o Senhor não me auxiliar aqui, eu estou perdido, sabe? Então, aqueles homens saem da fornalha, né? E então o rei ali faz um decreto. Olha o verso 28 desse mesmo capítulo. Falou Nabucodonosor e disse: bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos que confiavam nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar-se o seu corpo a servirem e adorarem qualquer outro Deus, senão ao seu Deus. E aí veja o verso 29. Portanto, faço um decreto pelo qual todo povo, nação e língua que disser blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego seja despedaçado, e as suas casas sejam feitas em montouro, porque não há outro Deus que possa livrar como este. Olha o testemunho aí, irmãos. Não há outro Deus, né? Então, irmãos, nas tribulações, nós vamos ter uma intimidade com o Senhor. E essa intimidade vai fazer com que nós demos um testemunho que realmente Cristo é a nossa vida, sabe? Então nós não vamos mais ser amigos desse mundo, porque nós olhamos para o Senhor. Nós almejamos o Senhor. E nós queremos cada dia mais comunhão com esse Senhor maravilhoso. Então, irmãos, como nosso coração precisa ser ganho nessas questões de confiar e entregar e descansar, né? Confiar, agradar-se, entregar e descansar.
Esses 4 verbos, irmão, precisa ser algo real para as nossas vidas. Porque senão, irmão, nós vamos viver uma vida cristã misturada com esse mundo. Misturada com tudo que há de errado nas nossas vidas. E aí a gente vai dar um péssimo testemunho para esse mundo. Porque, irmãos, hoje você falar de cristãos, de crentes, o mundo tem virado a cara, né? Então nós precisamos compreender que nós somos cristãos, cristocêntricos. Cristo é a nossa vida, Cristo está em nós. E nós precisamos expressar Cristo aonde nós estivermos. Porque, irmãos, a Bíblia diz que não é mais nós quem vivemos, é Cristo quem vive em nós, né? Para nós encerrarmos, irmãos, olha esse texto de Romanos, capítulo 6. O verso 6 vai dar uma afirmação para nós, né? Vai falar para nós, né? A partir do verso 3 vai dizer que nós fomos batizado na morte, sepultado e ressuscitado com Cristo. Mas quando chega no verso 6 ele diz assim: sabendo isso, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos o pecado como escravo, porquanto quem morreu está justificado do pecado. Agora veja o verso 8, ora, né? Tem um ora aqui, ligando aquilo que estava lá atrás com aquilo que vai ser estudado aqui para frente. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos. Irmãos, isso precisa ser uma realidade para cada um de nós. Se nós cremos que nós morremos com Cristo, nós precisamos crer que com Ele nós estamos vivendo. E se nós estamos vivendo com Ele, irmãos, é sinal que nós temos tomado a nossa cruz e seguido a Ele, sabe? E se nós estamos seguindo a Ele, irmão, nós estamos no caminho mais precioso, mais seguro, aonde nós podemos colocar o nosso pé tranquilo, sem medo, sem receio, porque Ele é aquele que cuida de mim e de você. E Ele tem cuidado, irmãos. Ele tem cuidado. Pela sua graça e pela sua misericórdia. Que nós possamos, irmãos, cada dia mais experimentar, sabe? Ousar experimentar. Mas aí aí muitas vezes nós temos dificuldade para isso. Mas nós temos que dar um passo de fé. E nesse passo dizer: Senhor, ajuda-me. Humilhando-se. Como que nós nos achegamos diante lá em 2 Crônicas, né, o Senhor vai dizer assim: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, olha só, olha o peso desse texto, se o meu povo, então, e chama-se pelo meu nome, se humilhar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei seus pecados e sararei a sua terra. Simples assim, irmãos. Se o meu povo, e aí olha o privilégio, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, né, se humilhar e se converter. Então, irmãos, que o Senhor nos ajude, nos dê graça para que nós possamos ir para a nossa casa com a nossa orelha e com o nosso coração apertado. Nós precisamos estar como aqueles homens que ouviram lá em Atos, né, capítulo 2, quando eles ouviram a palavra do Senhor, eles procuraram uns aos outros, procuraram os apóstolos, porque a palavra perfurou o coração deles. E agora o que nós devemos fazer? Arrependei-vos. Arrependei-vos. Esse é o caminho, irmão. Arrependimento. Humilhar, para que o Senhor visite o nosso coração. Amém? Querido Pai, nós te adoramos, Senhor, nesse momento. Oh, Pai, como somos gratos pela Tua palavra, Senhor. Como nós somos gratos, Senhor, pelas exortações que o Senhor tem nos dado. Porque é nessas exortações que o Senhor tem dado a direção para nós. O Senhor tem compungido o nosso coração e tem mostrado a cada um de nós a necessidade, Senhor, de nos humilhar diante do Senhor. Por isso nos ajuda, Pai. Visita cada um de nós. Trabalha, Senhor. Não nos dê descanso essa noite, Senhor. Que a Tua palavra está tão fresquinha no nosso coração.
Que o inimigo não tenha poder, Senhor, para tirar a Tua palavra que foi depositado no nosso coração. Nós clamamos ao Espírito Santo que proteja a nossa mente, proteja o nosso coração dos ataques, Senhor, para que essa palavra frutifique para a Tua glória, Senhor. E nós não sejamos mais os mesmos, mas realmente nós possamos entregar-se ao Senhor e confiar plenamente, Senhor. Dá-nos um descanso nessa Tua palavra, Senhor, porque não foi o homem quem falou, foi o Senhor quem deu essa palavra. Por isso nos ajuda, visita e transforma cada vida que esteve aqui hoje, Senhor. Ajuda-nos para a glória do Teu nome, Pai. Nós oramos e Te agradecemos, Senhor, no nome de Jesus. Amém, Senhor.